A parada é a seguinte: a pior temporada de cada bola de ouro. Quando foi que o seu preferido jogou muito mal no ano todo? Vamos ver aqui a pior temporada de um bola de ouro. Vem comigo, Soccer JM. 8 jogadores ganharam um prêmio máximo de ser considerado o melhor jogador do mundo. Culpa do Messi e do Cristiano, isso. Mas se a bola de ouro marca o auge de suas carreiras, nesse vídeo vamos ver o contrário. Qual foi a pior temporada de cada um dos últimos 8 jogadores que ganharam a bola de ouro? Começando pelo vencedor de 2005, o Ronaldinho, que teve sua pior temporada sendo a 2007 e 2008. Bom, em 2005, o Ronaldinho ajudou o Barcelona a ressurgir das cinzas, conquistando o Campeonato Espanhol com 30 participações a gol. Mas só 2 anos depois teve uma temporada... Tá muito em alta a discussão do Ronaldinho foi melhor ou pior do que o Neymar. E, sinceramente, eu sou meio puxa-saco do Neymar, por mais que eu gosto muito do Ronaldinho também. Mas tem uma discussão que não tem como o Neymar brigar, que é quem é mais importante. Principalmente quando a gente fala que é mais importante pro Barcelona. O Ronaldinho é muito mais. O Beckler, por exemplo, fala que sem Ronaldinho não teria Messi. Então, assim, se o Neymar talvez foi um pouco mais jogador, importante ele não foi. Nem ferrando, nunca, tá ligado? O Barcelona, como o Beckler fala também, tava meio que deixando o futebol passar e ele ficar pra trás. O Barcelona, ele era um time que, mano, tava ficando pra trás na corrida da modernização. E aí o Ronaldinho meio que deu cor a esse time que virava preto e branco, tá ligado? Então, assim, a importância do Ronaldo é um bagulho pica. Temporada tão ruim que acabou sendo mandado embora do clube. Tudo começou em agosto de 2006. Isso aqui muita gente não sabe. Isso aqui muita gente não sabe. Pra quem acha que o Ronaldinho, tipo assim, sempre foi pica o tempo todo. Primeiro, o Ronaldinho fez a pior Copa do Mundo de um bola de ouro, vamos começar por aí. E depois, antes de sair do Barça, o Ronaldinho estava sendo reserva em alguns momentos. Não todos, não era todo jogo, mas tem bastante jogo que o Ronaldinho, antes de sair do Barcelona, ele já era reserva, o que mostra ali que a fase dele não era muito boa. Quando ele retorna a primeira vez pro Camp Nou, já sendo jogador do Milan, tem um jogo lá festivo, Juan Gamper, que é aquele jogo que o pessoal até dá o troféu pra ele, mesmo ele não jogando mais no Barcelona. Cara, quando ele é substituído, ele já jogando no Milan, quando ele é substituído, você vê a transmissão da época falando, mais uma vez o Ronaldinho apagado, não conseguiu jogar bem. É numa dessas que surge lá a discussão de, será que o Neymar não foi melhor, não? Tá ligado? Mas e o auge de cada um? Aí talvez tenha conversa, mas assim, no geral... O Ronaldinho, talvez o imaginário popular coloque ele num lugar que não pertence exatamente não, tá ligado? Quando no primeiro jogo da fase de grupos da Champions contra o Lyon, ele jogou mal e foi substituído aos 25 do segundo tempo sob vaias da torcida. A temporada anterior já tinha sido decepcionante pro Barça. E com as polêmicas sobre a vida noturna do Ronaldinho, os torcedores... Ronaldinho? Vida noturna? Não é possível. Não. Ele? Não acredito. O bruxo? Não. Impossível. Daqui a pouco vai falar que o Neymar também tava nessa. Que o Neymar nunca foi um cara centrado. Só falta isso agora. Só falta isso. Aí meu mundo caiu. Estavam perdendo a paciência. Depois disso, ele foi jogar pela seleção, mas voltou atrasado pro Barça, fazendo com que o técnico deixasse ele de fora por um jogo como punição. As notícias diziam que ele estava mais focado em... Baladas teriam tirado Ronaldinho do jogo do Barça, de jornal. De acordo com a publicação, o brasileiro participou de 2 festas durante a semana, domingo, aniversário do Samuel Eto'o, e quarta, na despedida de Lionel Messi, que foi seguir tratamento na Argentina. Festa no clube do futebol, e quando entrava a campo não conseguia render como antes. Mas o que mais atrapalhou mesmo foi uma lesão na coxa. Por causa disso, ele começou a perder alguns jogos. E quando voltou, o técnico Ricard começou a colocar ele no banco em algumas partidas. Mas foi em março de 2008 que veio o pior. Com um terço da temporada ainda pela frente, ele sofreu uma lesão ainda mais grave na coxa, o que deixou ele de fora do resto da temporada. Então, em 26 partidas, o Ronaldinho terminou com só 9 gols e 4 assistências. Ainda por cima, o Barcelona não ganhou nenhum título. Então muita gente acabou culpando ele por isso. A temporada foi tão ruim que, depois que o Guardiola assumiu o time, ele disse que o Ronaldinho não estava nos seus planos. Então acabou vendido para o Milan por um valor de mercado menor. Mas o Ronaldinho não tá sozinho. Todos os outros vencedores da bola de... Cara, e é isso, tá ligado? É igual eu falei, eu acho que existe esse lado mais fantasioso do Ronaldinho, o bruxo, o cara dos dribles, o cara quase que perfeito e tal. E, nem tudo é verdade. Tá ligado? Agora, em partes também, existe esse mito em torno do Ronaldinho, porque ele construiu um pouco disso também, porque ele era tão mágico que se criou essa imagem dele, tá ligado? Então, na mesma hora que essa imagem não é 100% verdadeira, ela atesta um pouco da grandeza do mesmo,
É nós, tamo Todos junto. também já tiveram uma temporada pra esquecer, incluindo o Cristiano e o Messi. Agora vamos pro vencedor da Bola de Ouro de 2006. Ronaldinho foi o melhor porque conquistou tudo que tinha que conquistar antes dos 30 e vindo jogar no Brasil, em um Atlético horroroso, conseguiu a Libertadores pro time, além da notoriedade pela equipe mineira. Então, cara, sim, é verdade, tá ligado? Porra, o currículo de títulos dele é muito foda. Só que, igual, comparado ao Neymar, a gente pode pensar também que o Neymar, pô, saiu do Brasil já com uma Libertadores, né? Sendo o craque dela. E aí, aquilo, pô, aquele Santos do Neymar, cá entre nós, ele nem era tão bom. Igual, quando eu falo, qual que é o melhor time brasileiro que você viu? Eu, sinceramente, o Flamengo de 19. Josão, mas e o Santos do Neymar? Cara, aquele Santos do Neymar, eu acredito que se você tirar o Neymar do coletivo, aquele time é bom, não é ruim, é bom, mas não é excelente não, tá ligado? O Flamengo de 19 do Jorge Jesus, por exemplo, eu acho que se você tira o Gabigol, ainda tem um time muito bom. Se você tira o Rascaeta, ainda tem um time muito bom. Se você tira o Bruninho, tá ligado? Aquele time do Santos, ele era muito Neymar FC. O Fábio Cannavaro, que fez sua pior temporada em 2009 e 2010. Depois de ganhar a Copa do Mundo, o Cannavaro ganhou a Bola de Ouro como zagueiro. Então ele foi contratado pelo Real Madrid. Mas quando decidiu voltar para a Juventus em 2009, acabou se tornando um pesadelo. Na temporada 2009 e 2010, a Juventus teve uma das piores defesas do campeonato, sofrendo 56 gols. Como ele era zagueiro, dá pra imaginar o tamanho do problema. Pra piorar, ainda terminaram em 7º lugar. Mas o fundo do poço foi ser eliminado na fase de grupos da Champions e depois na Europa League perder por 4-1 pro Fulham, com Cannavaro sendo um dos principais culpados. Então depois dessa temporada desastrosa, a Juventus não renovou seu contrato e ele deixou o clube para jogar nos Emirados Árabes. Mas continua. Aí pra quem pensa que o futebol acabou, agora não tem mais Cristiano e Messi, olha quem que vai ganhar a Bola de Ouro, Dembélé. A gente já teve uns momentos aí que ganharam Bola de Ouro, uns cara meio questionável também. Assim, na época da Bola de Ouro dele, show de bola, mas se você comparar o Cannavaro, mesmo na sua melhor época com o Messi e Cristiano, nossa. Continuando, outro cara que venceu o prêmio antes da era Messi e Cristiano Ricardo foi Isaacson. o Kaká. Mas pessoal, pera aí, porque assim, tá na hora de falar da Flash Score, tu já tem no seu celular? Eu tenho aqui no meu e pra você que não sabe, é o melhor aplicativo de estatística. Você já me viu falando isso, mas realmente é muito bom. Baixando de graça, você vai ter todos os placares ao vivo, vai ficar sabendo de tudo que tá rolando, vai ser avisado quando tiver acontecendo os jogos que você quer ser avisado que tá acontecendo. Peraí que acabou o ar, porque é muita coisa pra falar. Enfim, usando a Flash Score, você consegue ver a nota de cada jogador em cada jogo. Então, pô, será que o jogador que você acha que foi bem, será que a nota dele naquele jogo também tá boa? Você tem como conferir isso lá, tanto pra futebol europeu, quanto aqui pro Brasil, pro seu time, seja ele qual for, tá ligado? Tudo quanto é campeonato mais relevante tem. Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, tem como você acompanhar tudo de pertinho com a Flash Score de graça. E aí tá, mas como é que eu faço pra baixar? Primeiro link aqui da descrição, é só você clicar lá, não tem que pagar nada, é completamente gratuito. Clica, baixa, começa a usar, porque eu já uso aqui, demorou? Então use você aí também. Que teve sua pior temporada na 2012 e 2013. O Kaká No provou Real. ser o melhor jogador do mundo em 2007, quando venceu Sim. a Champions como artilheiro. Mas exatamente 5 anos depois, era quase impossível acreditar que ele já tinha sido uma vez o melhor do planeta. Em 2012, ele jogava pelo Real Madrid, que tinha comprado ele algumas temporadas antes, mas já vinha sofrendo com lesões no joelho e perdendo confiança. Além disso, já tinha outros meias ali, como o Ozil. Então na temporada 2012 e 13 da La Liga, o Kaká começou no banco em 20 partidas e ainda perdeu outras por pequenas lesões. Ele também ficou na reserva nos jogos mais importantes da... Isso aqui eu acho que fala um pouco da grandeza do Cristiano Ronaldo. É uma parada que eu sempre achei pica do Cristiano, apesar de todo mundo saber que eu tenho uma preferência pelo Messi. Mas assim, o Cristiano deu certo em vários times. Isso é foda porque, igual, o Kaká deu muito certo no Milan, e o Milan é enorme, mas querendo ou não, o Real Madrid é maior. E aí, quando ele foi dar esse passo à frente na carreira, ele não deu conta. E a gente já viu isso aqui acontecendo com um monte de gente. O Griezmann não deu certo, o Coutinho não deu certo quando foi dar um passo à frente, o Suárez deu. O Suárez saiu do Liverpool, deu certo no Barcelona. Então tem uns que conseguem, outros que não. Cara, o Cristiano conseguiu algumas vezes, né? Na Juve ficou faltando ali a Champions e tal, mas pô, o cara sai do Sporting, vai pro United, vai pro Real Madrid, ele dá certo. Eu acho mais complicado você chegar como contratação no Real Madrid e virar a maior estrela, o maior ídolo do time, do que o Messi, por exemplo, que já é feito no Barcelona, aquela coisa toda e tal. Então esse sucesso do Cristiano em mais de um lugar, eu acho pica. Eu sempre achei meio foda, admirável Copa isso. do Rei e da Champions. Quer dizer que se o Messi sai do Barcelona lá com 25 anos, ele não conseguiria dar certo, sei lá, na Inglaterra?
Não exatamente. Mas também a gente não tem garantia nenhuma de que daria certo, porque não aconteceu. O Cristiano foi testado e aprovado, então isso eu acho No foda. total da temporada, o Kaká jogou 27 partidas, tendo só 10 participações em gols. Sua pior média de participação a gol desde que ganhou a bola de ouro. 10 participações em gols, não é nem 10 gols, é 10 gols somados com assistências. Só 0,37 por jogo. Pra piorar, o Real não ganhou nenhum título grande. Então depois disso, ele acabou voltando pro Milan. Agora, depois do Kaká, o próximo vencedor da bola de ouro foi ele, o Cristiano Ronaldo. Aí, Mas nem mesmo vencendo 5 tá, o que que é uma... Vamos ver aqui agora. O que que é uma temporada ruim do Cristiano? Porque assim, até então a gente tava tendo um monte de humano aqui aparecendo, tá ligado? Agora começa, agora é Cristiano, tá? E aí? vezes, o Cristiano escapou de ter uma temporada ruim. Bom, no mês de 2021, o Cristiano fez uma transferência histórica pro Manchester United, onde Sim. no seu primeiro ano foi o artilheiro do clube com 24 gols. Até que pra temporada 2022-23, o United decidiu contratar o Ten Hag, o que marcou Boa contratação. Com certeza, agora vai. O United estava mal. Agora contratou o Ten Hag. Agora ninguém segura mais. Agora o gigante acordou, agora é Champions, tá ligado? Nossa, agora... E depois quando chegar o Rubem Amorim, aí que vai mesmo. Aí acabou, acabou. Quem viu o United morto viu, tá? Não vê mais. Agora vai. o início da pior temporada do Cristiano. Novo Guardiola. O Ten Hag tinha táticas que, de acordo com o técnico, não se encaixavam com o Cristiano. Aí todo Tá. mundo percebeu que tinha algo errado quando, na primeira rodada da Premier League 2022-23, ele começou no banco. Depois, na segunda rodada, o United perdeu por 4-0 pro Brentford, com o Cristiano como titular. Isso foi um baque. Então, no jogo seguinte contra o Liverpool, o Ten Hag deixou ele no banco por 86 minutos. E dali em diante, as coisas só pioraram. Na quarta rodada, começou no banco contra o Southampton, depois contra o Leicester e também contra o Arsenal. Pelo menos jogou alguns minutos. Mas contra o Manchester City, o técnico não deu pra ele nenhum minuto em campo. Ainda pior que na Pô, pior que na época, antes dele ir pro United, teve ali boatos de Manchester City e tal. Eu não sei se de fato chegou a rolar proposta, mas caso sim, pô, que cagada não ter ido pro City, hein? O Cristiano na mão do Guardiola, eu gostaria de ver o que aconteceria. Gostaria, tá ligado? O Guardiola teve Messi, o Messi jogou mal na mão do Guardiola, jogou quase nada. O Cristiano, eu gostaria de ter visto o Guardiola, sabe, treinar os dois, pra ver o que não daria. Essa é uma segunda Enfim. rodada contra o Tottenham. Quando o Ten Hag não colocou ele em campo, o Cristiano se recusou a entrar nos minutos finais. E como protesto, saiu do estádio antes do final do jogo. Por causa disso, foi suspenso por uma partida e sua relação com o treinador ficou insustentável. Mas a gota d'água foi em novembro de 2022, quando ele deu uma entrevista dizendo que desde que o Ferguson saiu, o United não tinha evoluído, que era um clube parado no tempo e que ele não respeitava o Ten Hag. Então, para surpresa de ninguém, Corta pra 2025, o United tá sendo eliminado na Copa da Liga Inglesa por um time da quarta divisão. Que o valor do time... E tá errado o que ele valor? Não tá. E que o time que eliminou o United vale 1%, o time inteiro que eliminou, vale 1% do time que foi eliminado. Aí é foda, Rubem Amorim, aí não tem como te ajudar não, amigo. Aí fica difícil. ele e o United decidiram rescindir o contrato. Então, em 1051 minutos jogado pelo United naquela temporada, o Cristiano só teve 2 assistências e 3 gols. Uma participação a gol Tá, 1050 minutos dá quantos jogos exatamente? Quantidade de minutos não quer dizer muita a coisa. cada 210 minutos. Foi horrível. Só que a esperança Eu queria saber quantos jogos ele jogou na era dar a prática. volta por cima na Copa. Mas em vez disso, ele ficou no banco no mata-mata. E quando entrou, não conseguiu evitar a eliminação de Portugal para Marrocos. Ele foi eliminado da Copa e sem clube. Foi então que se transferiu para o Al Nassr, onde voltou a marcar muitos gols. Mas no fim, em toda a temporada 2022-23, mesmo somando os gols pelo Al Nassr, ele só teve 17 gols por clubes e deu 4 assistências. Sendo a primeira vez desde 2006 que ele terminava uma temporada com menos de 20 gols por clubes. Mas antes que os fãs do Na pior da pior temporada, ele guardou 17 gols. Tá ruim? Messi venham zoar, o argentino também teve uma temporada ruim. Só que antes da gente falar PSG? da pior temporada dele, bora falar do jogador que quebrou a sequência de Messi e Cristiano, o Luka Modric, que teve sua pior temporada Nossa, aqui vai ter números baixíssimos. Até na temporada de Bola de Ouro vai ter números baixíssimos. na 2014 e 2015. Naquela temporada, o Real Madrid entrou como atual campeão da Champions, então estava com muita expectativa.
Mas pro Modric foi um pesadelo. Ele começou a temporada normal, mas sem muito destaque em gols e assistências. Até que em novembro de 2014, jogando pela seleção, sofreu uma lesão na coxa. E foi séria, tirando ele de campo por mais de 3 meses. Até que em março de 2015 conseguiu voltar, justo a tempo de jogar o mata-mata da Champions. Mas só algumas partidas depois, no mês de abril, sofreu outra lesão. Dessa vez no joelho, fazendo ele perder o resto da temporada, ver o Real ser eliminado da Champions e perder tanto a La Liga quanto a Copa do Rei. Mas individualmente também não foi bom. Em 26 partidas disputadas, o Modric só teve 5 assistências e 1 golzinho, sendo essa a pior temporada de sua carreira. É igual eu falei, pô, a temporada que ele ganhou a bola de ouro é isso aí. Esse Modric é bom mesmo? Estão dizendo que ele é uma baita promessa. É porque ele é novo, né? Acho que vai longe. Enfim, brincadeiras à parte, é meio campista e tal, é foda, porque você ficar... É igual aqui também, o Cannavaro zagueiro, o Kaká também não é exatamente atacante e tal, é foda você ficar medindo a temporada dos caras pelo menos em gol, né? Porque a função mais importante deles não é exatamente marcando. Depois vamos falar da pior temporada do Messi. Mas outro jogador que teve sua pior temporada jogando pelo Real foi o Karim Benzema, na 2017-18. Para comparação, o Benzema ganhou a bola de ouro em 2022 depois de marcar 44 gols em 46 jogos. Mas na temporada 2017-18, ele só fez 5 gols na La Liga. Sim, na La Liga 17-18, o Benzema balançou as redes só 5 vezes em 32 partidas. Mas foi o quê? 32 partidas? É isso que eu ia falar. Mas foi o quê? Lesão? Não foi. Ainda perdendo uns gols inacreditáveis. Mas como jogava do lado do Cristiano, conseguiu dar 10 assistências. Ainda pior que na Copa do Rei, o Real Madrid foi eliminado pelo Leganés nas quartas de final, com Benzema marcando só 1 gol em toda a competição. Tava sendo um desastre completo. Depois, na Champions League, ele também tava com números ruins. Ele conseguiu marcar só 2 gols contra o Apoel na fase de grupos. Aí chegou a ficar no banco em uma das partidas das quartas de final contra a Juventus e também começou no banco na primeira partida da semifinal contra o Bayern, entrando só no minuto 67 de jogo. Até que no jogo da volta contra o Bayern, ele conseguiu marcar 2 vezes e ainda fez um gol sortudo contra o Liverpool para terminar como o campeão da Champions. Mas mesmo com o título, individualmente seus números foram ruins. Em 47... Pô, mas aí na pior temporada da carreira dele, o cara foi importantíssimo numa final de Champions League. Aí também é um atestado de grandeza meio forte. Jogos foram só 12 gols. 1 gol a cada 269 minutos. Ele também deu 10 assistências, totalizando 22 participações a gol, o número que só ficou assim. Eu tô curioso para ver o Messi. Eu tô curioso. Porque ele conseguiu dar assistências pro Cristiano. Deve ser lá no PSG, provavelmente. Na temporada que ele ganhou a bola de ouro, teve 59 participações a gol. Olha a diferença. Mas antes da gente ver a pior temporada do Messi, Rodri. bora aí pro vencedor da bola de ouro. É outro também que não dá pra medir muito em número de gols e assistências, porque, né, joga bem recuado. 2024, o Rodri, que teve seu pior ano na temporada 2019 e 20. O Rodri venceu aquela bola de ouro polêmica depois de ajudar o City a conquistar a Premier League e a Espanha a vencer a Euro. Mas se esse foi o seu auge, em 2019 e 20 teve um ano pra esquecer. Em 2019 foi comprado pelo City por uma bolada, vindo do Atlético de Madrid. Mas sua adaptação não foi como esperava. Ele teve dificuldades para se encaixar, cometeu alguns erros e foi chamado de muito lento pro futebol inglês. Aí na Premier League começou 7 partidas no banco e para piorar teve uma lesão muscular que o deixou de fora de 5 jogos. O Rodri, cara, é o tipo de jogador que se você não parar pra ver os jogos do City mesmo, você fala, tá, mas o que tem demais? Porque, mano, ele obviamente não é do drible, ele não é rápido. Qual que é a graça dele? Por que ele é bom? Tipo assim, tá, mas qual que é a fita? Pô, ele não vai dar exatamente os passes mais bonitos do mundo. O que é a do Rodri? Então, se você realmente não parar pra ver jogo do City, você fica... Cara, assim, o Rodri mereceu a bola de ouro? Pelo amor de Deus, óbvio que não. Mas não é porque ele não mereceu que ele deixa de ser um craque. O Rodri é craque da bola, é isso que é loucura, tá ligado? Joga muita bola, muita coisa. Temporada. Pra piorar, o City perdeu a Copa da Inglaterra, sendo eliminado pelo Arsenal na semifinal, num jogo que o Guardiola colocou o Rodri pra começar no banco. Ele só entrou nos minutos finais. O Manchester City também terminou 18 pontos atrás do Liverpool na Premier League e na Champions foi outro desastre. Nas quartas de final em jogo único, o City enfrentou o Lyon com o Rodri como titular. Era a chance dele se redimir, mas o City sofreu uma derrota vergonhosa por 3-1. No total, em 52 partidas, o Rodri marcou 4 gols e deu só 2 assistências. Sim, 2 assistências em uma temporada inteira.
Isso dá uma média de uma participação a gol a cada 613 minutos. Olha Pode que crer. loucura. É por isso que 2019 e 20 foi a pior temporada da carreira dele. Tá. E o tal do Messi? Qual é que é? Cristiano, 17 gols. Memorizei aqui pra gente ter uma comparaçãozinha. Então agora chegamos no jogador que mais conquistou a bola de ouro na história, Lionel Messi. E se é possível que o Messi tenha uma temporada ruim, Deve foi ser a no de PSG. 2021-22. PSG. Quando a gente pensa na pior temporada da carreira do Messi, a primeira coisa que vem à mente é a temporada 2019 e 20, quando sofreram aquela humilhante derrota de 8-2 pro Bayern e terminaram sem um único título. Uma temporada tão ruim que fez o Messi querer sair do Barça. Mas naquela temporada, ele na verdade teve números individuais incríveis. Marcou 31 gols e deu 27 assistências, 58 participações a gol em 44 partidas. Só que a temporada 2021-22 foi tão ruim que pela primeira vez desde 2005, ele não foi indicado para a Bola de Ouro. Aconteceu que no mês de... Pior que a gente pensou. Eu lembro, pelo menos eu, de pensar nisso, de tipo assim, pô, pela primeira vez o Messi fora do top 30. Acabou, né? Não volta mais. É o fim de uma era. Aí no ano seguinte ele foi lá e ganhou a Copa. Tá ligado? 2021, ele tomou uma decisão que mudou completamente sua carreira. Deixou o Barcelona para jogar no PSG. Então Messi precisaria se adaptar ao novo país, uma nova língua, e com Neymar e Mbappé no elenco, perderia um pouco do protagonismo. Além disso, precisou jogar às vezes um pouco mais recuado, como segundo atacante. O resultado disso? O Messi teve o pior desempenho em uma liga nacional de sua carreira. Em mais de 2.100 minutos na Ligue 1, marcou só 6 gols. Média de 1 gol a cada E no geral? 350 minutos. Aí na Champions League fez bons jogos, marcando gol contra o City e 2 contra o Leipzig. Mas nas oitavas contra o Real Madrid, ele perdeu um Perdeu o pênalti contra o Courtois, pênalti no pode jogo crer. de ida e não conseguiu evitar a eliminação no Paris. No fim, com expectativas frustradas, eles só venceram o campeonato francês. Enquanto Tá. que o Messi teve seus piores números. Em 34 jogos, marcou só 11 gols. Pior do que o Cristiano, hein? 17 o Cristiano. Então, pela Jogando campeonato francês, hein? Se bem que o Cristiano tava na Arábia, né? Mas enfim. primeira vez desde 2005, ele não entrou para a lista para concorrer pela Bola de Ouro. Mas também deu 15 assistências, terminando com 26 participações em gol. Eu não lembro as assistências do Cristiano. Alguém lembra? Alguém vai saber de cabeça aí? Porque aí 26 participações no geral, aí eu já não sei. Aí fica difícil, aí fica pegado. Alguém lembra as 5? Certeza absoluta que foram 5? Se foi, o Messi ganha. Se foi, o Messi ganha. Volta. Deixa eu achar aqui o momento do No Cristiano. banco no mata-mata. E quando entrou, não conseguiu. Foi então que se transferiu 2,23 assistências. 4, Messi ganhou. O Messi ganhou na base da assistência. O Messi ganhou. 58 participações a gol em 44 desde 2021. Neymar e Mbappé no elenco perderiam 2 gols, média de 1 gol a cada 350 minutos. Aí na Champions League fez bons jogos, marcando gol contra o City e 2 contra o Leipzig. Mas nas oitavas contra o Real Madrid, ele perdeu um pênalti no jogo de ida e não conseguiu evitar a eliminação no Paris. No fim, com expectativas frustradas, eles só venceram o campeonato francês. Enquanto que o Messi teve seus piores números. Em 34 jogos, Viado, numa só janela, o PSG trouxe Messi, Donnarumma e Sérgio Ramos. Também veio o Hakimi, veio o Wijnaldum, mas Messi, Donnarumma e Sérgio Ramos. Fraca aquela janela. marcou só 11 gols. Então, pela primeira vez desde 2005, ele não entrou para a lista para concorrer pela Bola de Ouro. Mas também deu 15 assistências, terminando com 26 participações em gols. Para outros jogadores, isso seria uma temporada incrível, mas pro padrão Messi, foi ruim. Mas e aí, o que tu achou desse vídeo? Se curtiu, acho que vai gostar desse aqui também. Então beleza, valeu e tchau! Cara, basicamente é isso. Uma loucura, né? Pensei que o Messi ia perder, mas mesmo estando mal pra caramba em gol, a assistência meio que salvou ele, tá ligado? Então no confronto aqui ele ganha. Agora você aí prefere qual? Comente aqui embaixo.